Oi pessoal, hoje eu ocupo espaço para falar sobre um tema de direito material, que é o trabalho noturno. Considera-se para o trabalhador urbano noturno o trabalho prestado entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Entre 10 da noite e 5 da manhã, a maioria de nós está em casa, descansando com seus familiares. Mas há um exército de pessoas trabalhando. Há uma necessidade social disso. Muita gente se ativa à noite. Por exemplo, coleta de lixo noturno, diversões de maneira geral, espetáculos, bares, restaurantes, condomínios, hospitais, entre muitas outras tarefas. Então essas pessoas são mais sacrificadas, já que elas trabalham quando normalmente as pessoas estão dormindo e elas vão dormir de manhã, quando normalmente as pessoas estão trabalhando, fazendo suas tarefas. Então a lei trouxe algumas compensações, algumas vantagens para as pessoas que se sacrificam trabalhando nesses horários. Então primeiro, por ficção legal, a hora noturna é reduzida. Sabemos que a hora tem 60 minutos, mas a hora noturna do trabalhador urbano, por ficção legal, tem 52 minutos e 30 segundos. Para que isso? É o seguinte, se a gente for contar de 22 às 5, são 7 horas. Mas se eu considerar a hora como tendo 52 minutos e 30 segundos, essas 7 horas representaram 8, ou seja, esse trabalhador vai se ativar, vai trabalhar um pouco menos. Agora, interessante é que na área rural o horário é diferente. Se for para a agricultura, é de 21 às 5. Pecuária, 20 às 4. E outra particularidade é que a hora noturna na área rural é de 60 minutos. Não há essa redução legal. Além dessa redução da hora, especialmente para o trabalhador urbano, há direito, em ambos os casos, a um adicional. Por ser um trabalho mais gravoso, a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 9º, prevê o pagamento de um adicional compensador. Nesse caso, para o trabalhador urbano, é de 20%, artigo 73 caput da CLT, e para o trabalhador rural é de 25%. É um pouquinho mais generosa. Essas compensações, eu já falei, a hora noturna reduzida e o adicional noturno, elas são cumulativas. Uma não exclui a outra, conforme já definido pela súmula 214 do TST. Isso porque, logo no início, houve um questionamento da constitucionalidade da redução da hora, porque a Constituição Federal fazia alusão apenas a um adicional. Então, muitos começaram a sustentar que com isso haveria incompatibilidade, não teria sido recepcionada a redução da hora noturna para o trabalhador urbano. Isso já foi debelado, temos até o OJ 127 dizendo que não, de maneira alguma, esse inciso não revogou o artigo 73 da CLT. E outro fundamento interessante que vale para a tua advocacia de maneira geral é o artigo 7º caput, parte final da Constituição Federal, que prevê vários direitos aos trabalhadores, e olha a parte final, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, em qualquer normativo que exista alguma vantagem para o trabalhador, não importa se é lei, decreto, portaria, ela é bem-vinda e incorporada ao patrimônio jurídico do trabalhador, visando sempre a melhoria da sua condição social. Bem, há algumas limitações. O trabalho noturno não pode ser prestado por menores de 18 anos. Sabemos que a pessoa pode ser empregada a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, entre 14 e 24 anos, sendo que o aprendiz está sujeito ao aprendizado metódico de determinada arte ou ofício. Pois bem, o artigo 7º, inciso 33, proíbe trabalho noturno para menores de 18 anos. Ele pode ser empregado a partir de 16, mas não pode trabalhar nesse horário noturno. O objetivo disso foi preservar, proteger esses jovens que ainda estão em formação biológica. Então não pode não só trabalho noturno, também não pode trabalho insalubre nem perigoso. Esse adicional noturno ele não pode ser reduzido nem suprimido por norma coletiva. Isso é proibido, está no artigo 611b, inciso 6 da CLT. Então, na verdade, nós podemos ter um adicional mais vantajoso, sem dúvida alguma, previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva, mas reduzir esse percentual ou suprimir é proibido. E vamos lembrar, o artigo 611-A da CLT traz os temas, as temáticas passíveis de negociação em norma coletiva. E as 611-B traz a temática proibida, dentre elas a remuneração trabalho noturno superior a do dia. Uma coisa interessante é que há 3 súmulas, eu acho até que é demais dizer que o vigia noturno tem direito a adicional noturno. Tem a súmula 402 do STF e as
140 e 65 do TST. Eu sempre achei que era súmula demais para dizer o óbvio, porque mesmo que não tivesse súmula alguma, se o vigia noturno que trabalha à noite, naturalmente terá direito ao adicional noturno. O adicional noturno é pago em caráter precário. Muitos dizem que é salário condição, ou seja, é pago se e enquanto o indivíduo estiver trabalhando à noite. Por isso que se houver alteração de turno e o empregador tem esse e os variantes, em princípio, né, de transferir o empregado do turno da noite para amanhã, em princípio seria até benéfico para o trabalhador, a não ser que ele tenha uma justificativa plausível, como por exemplo, para ele ser prejudicial porque ele tem outro emprego no qual ele trabalha de manhã, mas em princípio essa transferência, essa alteração de turno é uma alteração válida. E nesse caso vinha a pergunta se a pessoa mantinha ou não o direito ao adicional noturno se já tivesse recebendo esse adicional há muitos anos. A resposta está na súmula 265, o direito cessa. Então a transferência, a alternância de turno implica o fim do adicional noturno, mesmo que ele tenha sido recebido pelo trabalhador por longevos anos. O que importa é justamente a condição de trabalhar em horário considerado noturno. Contudo, enquanto recebido o adicional noturno, ele tem natureza salarial, portanto, ele impacta, ele reflete para quase todos os fins. Então tem que vir no contra-cheque, isso é muito comum, e a integração para aviso prévio, 13º, férias, FGTS e outras parcelas mais. Isso está na súmula 60, inciso 1º do TST. E mais, o adicional de periculosidade também deve compor a base de cálculo para calcular o adicional noturno. E por que isso? Porque o trabalho não deixa de ser perigoso pelo fato de estar sendo exercitado à noite. Né? O fato do trabalho ser noturno não exclui o risco de morte que é ocasionado por determinadas atividades. Por isso é que a OJ 259 TST determina a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. Por outro lado, temos a súmula 354 TST, bastante interessante, que diz que a gorjeta não é integrada na base de cálculo do adicional noturno. Aí pergunta, mas por que não, Marcelo? A explicação é simples. A gorjeta é uma verba remuneratória, ela não é paga pelo patrão, ela é paga por um terceiro, no caso o cliente. Então o TST entendeu que uma verba remuneratória, tal qual a gorjeta, não poderia impactar, integrar uma verba salarial, como é o caso do adicional noturno. Portanto, não há o reflexo da gorjeta no adicional noturno. A súmula 60, inciso 2, traz a situação de uma jornada que é cumprida integralmente no período noturno, ou seja, ele completa 22 às 5 e extrapola, excede para o período diurno. Eu já vi nos casos concretos, em reclamações, muita alegação disso. A pessoa cumpria a jornada toda, mas a sua rendição não chegava, ele tinha que ficar mais 1 ou 2 horas, 1h30, aguardando isso e, portanto, trabalhando. Nesse caso, de acordo com a súmula 60, inciso 2, esse trabalhador tem direito ao adicional noturno sobre as horas diurnas. Entendeu o TST que esse trabalhador está submetido a uma condição até especial, mais gravosa ainda, mais sacrificante, então resolveu, mercê da súmula 62, que pode ser até questionado, para muitos estaria criando um direito não contemplado em lei, mas pela súmula seria devido também o adicional noturno sobre as horas diurnas prorrogadas após o cumprimento integral da jornada noturna de 22 às 5. E por fim, a questão da escala 12/36, é uma escala muito famosa, muito utilizada atualmente, pode ser de acordo com o artigo 59A da CLT, fixado em acordo coletivo, convenção coletiva ou acordo individual escrito. E se houver de fato um acordo escrito, essa jornada pode ser cumprida e, nesse caso, aí é uma exceção, uma particularidade, mesmo que ele exceda a jornada noturna, cumpre ela completamente e excede para as horas diurnas, essas horas não receberão o adicional noturno. É uma exceção em relação à situação que eu acabei de colocar para você, e assim o é porque está escrito no parágrafo único do artigo 59A, dizendo que essas extrapolações, o adicional noturno porventura devido, já estaria, no tocante à extrapolação, já estaria inserido no seu salário. Portanto, nesse caso, o adicional noturno só é pago entre 22 e 5 horas para o trabalhador urbano. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.